E eu imagino que você tenha deixado uma lição aí de vida incrível para eles, que é o que nós como pais gostaríamos de deixar, né? Essa lição de Sim, força, de trabalho, que o trabalho conquista, que o trabalho sim, honesto dá certo sim aqui no nosso país, que é tão desafiador com empreender. certeza. O trabalho dignifica a pessoa. É muito importante, o trabalho é muito importante para a vida da gente, para a autoestima, para a dignidade, para tudo. O trabalho é muito importante. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha empreender e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no mercado. E hoje eu trouxe uma mulher aqui que ela é pura alegria, puro propósito no empreendedorismo. Ela está há mais de 25 anos com os supermercados Lima, lá em Aracaju, gente. Sergipe, eu já falei, me leva junto com você. Ela vai embora, eu vou junto. Vamos sim, tá convidadíssima. Ai, é dona de um sorriso tão gostoso, uma risada que anima, uma mulher de garra, aos 19 anos, ó, em 2000, quando todo mundo falava que o mundo ia acabar, ela resolveu abrir uns supermercados. O mundo não acabou e o supermercado perdurou aí, já passou aquela estatística que as empresas, depois dos 5 anos, já viram uma empresa mais robusta, 25 anos no negócio, e hoje ela tem uma mentoria, ela é influenciadora digital. Gente, é muito gostoso conversar com ela. Eu falei assim, ó, é um bate-papo entre amigas filmado, né? Né, É isso Edvânia? aí. Então vamos receber com muita alegria ela, que é coautora do livro Rainhas. Como que é? Rainhas posicionadas. Rainhas Posicionadas. Gente, esse livro vai ser demais, que vai ser lançado agora dia 29, lá em Aracaju. Fiquem de olho que tem muita novidade por aí. Edvânia Lima! Seja muito bem-vinda, Edvânia! Estou muito feliz de estar aqui, viu? É muito bom, maravilhoso estar junto dessa maravilhosa aqui. Você é topíssimo. maravilhosa. Energia lá em cima, gente. Essa mulher é incrível. Edvânia, aos 19 anos você decidiu abrir um supermercado. Eu perguntei pra ela, você abriu como filha do dono ou dona? Abriu como dona logo. Exatamente. Com 19 anos, eu com a filha pequena, diga, apenas 19 anos eu tinha, minha gente. E aí meu ex-marido disse assim, eu não vou colocar, Deus o livre, de eu colocar o supermercado. Eu disse, pode colocar. Aí a gente colocou um mini mercado. Eu disse, coloca que eu tomo conta. Eu era faz tudo. Mas se o dia abria 6 da manhã, Uau! pra atender os clientes, tomando conta da minha filha do lado sempre. Ia naqueles Vera. bercinhos, né? Isso. Que E legal. eu, o dia todo, à noite, quando fechava, eu ia arrumar as prateleiras, limpar o chão, deixar tudo limpinho, ia pra casa, fazer os afazeres domésticos ainda. Tinha quando eu dormia 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a minha rotina era essa. Mas eu Uau. garanti que ia tomar conta e dei conta. E hoje é um supermercado de 1.000 metros quadrados. 46 funcionários a gente tem. Gente, começou só com você. Só eu. Só tinha, era eu. Eu era faz tudo. E quando você percebeu que o negócio realmente dava certo, desde o início já deu certo? Ou você passou por alguns desafios? Muitos desafios. Com 6 meses que estava aberto, aí meu ex-marido queria fechar. É mesmo. Ele disse, eu vou fechar porque não dá certo. Tinha um supermercado grande ao lado. Uhum. Aí ele disse, tudo que a gente compra, quando chega aqui está mais caro do que o vizinho, nós vamos fechar. Eu não quero. Aí eu me desesperei. Porque meu sonho era que o supermercado desse certo para mim ajudar a minha família. Sim. Porque meu sonho era ajudar a minha família. Meus irmãos, meus pais, que eles viviam na escassez. Uhum. E meu sonho era que desse certo o empreendedorismo para mim resgatar eles da escassez. E aí eu me desesperei. Disse, como? E agora? O que eu vou fazer? Você nunca imaginou fechar? Imagina. Não. Aí, um certo dia, chegou um senhor com uma van, aí parou, ofereceu o salgadinho. Aí eu disse, vou chamar meu marido. Aí chamei ele. Quando eu chamei ele, disse, não, vou fechar esse negócio, que esse negócio não tá dando certo, esse negócio é ruim, eu vou fechar. Aí o seu Antônio foi e disse assim, não feche não. Vocês já foram comprar em Itabaiana? Aí a gente, não. Itabaiana é uma cidade É uma vizinha? cidade vizinha. Aí eles, não, aí eles, vou levar vocês para comprar em Gilto de Pita. Lá vocês vão ter preço para vender a todo mundo aqui. Sempre aparece alguém, né? É, eu acredito em anjo. Sim. E seu Antônio foi um anjo mandado por Deus
Porque senão eu ia desmanchar o meu sonho, né? Aí Deus enviou ele enviou o anjo em forma de gente, né? No caso. Pra te Esse dar um Antônio direcionamento. foi o anjo, exatamente. E o que Aí você encontrou nessa cidade? Aí ele Preços levou a bons. gente lá e lá tinha preços maravilhosos. A gente comprou as barras de sabão. Quando chegou, o povo só via cliente entrar no dia da feira, no domingo. Aí dizia: ai, que beleza, que sabão barato, que coisa barata, isso tá barato. Aí eu comecei a ficar bem alegre, bem feliz. Disse, meu Deus, agora vai dar muito certo. Aí meu sonho agora vai adiante. Uau. Foi. incrível, Aí eu sério. fiquei, aí o pessoal foram chegando, um foram dizendo a outra, aquela propaganda boca a boca, né? Que funciona até hoje. Que funciona, toda a vida funciona, exatamente. E foi maravilhoso, e aí foi só crescimento aí agora. Depois de um ano eu já comecei a contratar um funcionário, depois meu irmão veio morar comigo para tomar conta ajudar a tomar conta da minha filha Aham. e do supermercado comigo, e a gente foi crescendo, 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 e hoje, graças a Deus, 25 anos depois, Que a gente tem incrível. 46 funcionários. Uau, Edivane, eu quero ir para Aracaju. Quero conhecer o Supermercados Lima. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Você decidiu contratar depois de um ano. Depois de um ano, a Sim. primeira funcionária. E essa coisa da gestão, de fluxo de caixa, quando você decidiu ir atrás de conhecimento para isso? Porque o empreendedor é assim, ele se aventura, vai Sim. vivendo, acredita que vai dar tudo certo. Só com a Exatamente. caixolinha dele ali, ó, com os conhecimentos que ele vai adquirindo. É. Só que estudar é libertador, né? É, libertador. Só que na época não tinha curso Uhum, como tem sim. hoje. Não tinha esse acesso. mentores, não tinha palestra. Era tudo muito escasso. Não Uhum. tinha. Se eu tivesse a ajuda que tem hoje, tinha sido maravilhoso, né? Mas já foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Imagina com a ajuda. Exatamente. Eu tive que aprender tudo sozinha, né? Aí com o tempo eu fui adquirindo conhecimento. Eu sempre fui muito de me informar com as Uhum. pessoas. Chegava os supervisores, os donos das empresas. Aí eu ia falando com eles, me informando com eles como era que fazia as coisas. Eu ia para a contabilidade, chegava lá, sentava com ela, com a contadora, e conversava. Ela me explicava tudo e eu fui adquirindo os conhecimentos. Olha que incrível. Hoje é bom, né? Tem muita mentoria, tem Sim. muita palestra, tem muito curso. Mas na Exato. época não tinha. E como foi com o primeiro funcionário? A primeira funcionária foi mulher. É. Aí ela trabalhou comigo um tempo. Aí depois eu trouxe meu irmão. Depois fui trazendo meus irmãos, que eu tenho vários. Minha família são 10 comigo. Aham. Aí vieram um, depois outro, depois outro, depois outro. E todos trabalharam comigo, graças a Deus. E hoje, graças a Deus, eu sou realizada, porque eles são tudo bem de vida. Todos Uau. eles têm o empreendimento deles. Seu sonho foi Meu realizado, sonho né? foi realizado. E Graças como a foi Deus. trabalhar em família, Edivânia? É desafiador. É desafiador. Porque irmão você não pode mandar embora assim. Ó, vai pra rua. Não, não É. dá. Tem que ter tem um laço emocional, né? Um pouco do coração, né? Tem. Mas foi desafiador e a gente conseguiu. Graças a Deus eles estão todos encaminhados. São mais novos que você? São todos. Tem 3 mais velhos do que eu Aham, e os outros todos mais novos. sim. E como que você conseguiu superar o desafio de ter um mercado muito maior do que o seu? Na sua frente, do lado, não sei onde que ele era ali, na Era mesma do rua, lado, né? Na mesma rua. Como que Era foi isso? 400 metros. 400 metros. Era. Não te intimidou para abrir o seu mercado, mas como que foi para lidar com esse desafio? Sim, a gente foi bem desafiador porque ele vendia muito barato. Ele era enorme, bem grande. E assim, ele já tinha muitos anos que estava lá. E ele, tipo, que quando a gente encontrou onde comprar, os fornecedores certos, ele começou a se incomodar com a gente. Ele foi lá falar com a gente, disse que aqueles preços não estavam certos. Uau. Que a gente estava prejudicando ele. Ele era 10 vezes maior do que a gente e ele se incomodando. Então tava dando certo Tava dando mesmo, certo, né? exatamente. Tava incomodando os vizinhos. Ai, que top. Aí, graças a Deus, mas aí só que depois ele teve um problema de saúde, Ah, tá. separou da esposa e eles fecharam o supermercado deles. Sim. Aí depois ele faleceu, que ele era de Brasília, Barará, e eu perdi o contato com eles, não sei mais o que aconteceu. E Daí você pra frente. E o seu mercado hoje, ele também é no mesmo lugar? Continua no mesmo local, a gente só dobrou de tamanho. É. Era o tamanho quando a gente iniciou era 5 por 10. Uhum.
Aí depois a gente ampliou a frente, ficou 10 por 15. Sim. Aí hoje é 20 por 50. Uau. Nessas Bem ampliações que vocês fizeram, você foi buscar recurso de banco ou era o lucro do seu próprio mercado? Lucro do próprio mercado, exatamente. Fora os bens que a gente adquiriu. A gente tem casas de aluguel, hoje a gente tem, assim, casas boas, né? Eu tenho uma chácara, barará, tudo isso foi tudo adquirido dos Gente, supermercados. que incrível. E seu ex-marido? Ele te ajudou depois ou ele seguiu a profissão dele? Não, nós dois somos sócios lá no supermercado. Ah, vocês são Nós sócios somos até hoje? sócios, nós dois até hoje. A gente não desmanchou nada. Aham. Não desmanchamos nada, a gente continua. Que bom. E cada um tem um setor lá? Como que Não, eu funciona? só vou lá todos os dias, porque eu sou a sócia majoritária. Tá. Eu vou lá todos os dias, assino a documentação, olho o que está precisando ser feito, depois eu vou embora e ele fica. E como que foi a parte de treinar funcionários, de contratar? Como que foi pra você? Eu que fazia tudo isso e eu sempre gostei de treinar. Eu dificilmente contratava funcionário que já sabia. Eu gostava de treinar Do início. do início. Treinei muitas pessoas. E tem pessoas que estão com você desde o início ainda? Sim, tem. Ainda tem um funcionário que está lá desde o início. E os outros tem uns que têm 10 anos, outros têm 15 e outros novatos que chegaram agora. Que incrível, Divânia! E como você decidiu virar mentora, palestrante? De onde veio essa vontade de passar sua mensagem adiante? Eu empreendia, mas sempre me faltava alguma coisa. Eu tinha um vazio aqui dentro que eu não conseguia preencher. É muita alegria, gente. Ela precisa compartilhar essa alegria. Ai, que risada gostosa. Aí quando eu me separei, aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, eu vou... Pra não ficar lá o dia inteiro não dá, né? Porque a gente separado, ex-marido, mesmo que a gente se dê bem, mas não dá certo. Você acha que foi o negócio que fez o casamento acabar? Mais ou menos. Ou trabalhar junto todo dia? Eu acho que não foi bem trabalhar junto todos os dias. É que nós dois somos agitados. Entendi. Aí, temperamento. a gente brigava muito por conta disso. Porque eu sou dominante. Ele também é. Aí ficava difícil. O manda e desmanda, né? É, Aí o funcionário vai lá, mas a Divânia falou, mas faça do meu jeito. Aí eu Mas imagino. aí a gente, com o tempo a gente separou o setor. Pra gente Entendi. evitar as brigas, a gente separou. Ele fazia uma parte e eu fazia outras tudo. Aí foi dando uma Aí melhorada. melhorou, mas só que, você sabe, as coisas vai desgastando. Meu avô dizia que Eu a sei. medida encheu. Ai, deixa eu Meu ver. avô dizia isso. Quando a medida encher, já era. Aí foi isso que aconteceu. A medida já vinha enchendo, aí chegou uma época, ele também tinha muitos, que nosso funcionário era tudo homem, os fornecedores tudo homem, e ele tinha um pouco de ciúme por conta disso. Entendi. Aí isso me incomodava e como era eu que fazia tudo, terminou a gente não dando certo, mas a gente tem 2 filhos maravilhosos, São sócios. somos sócios. E deu mais certo assim. Deu, nós dois se damos melhor assim. Sim, Ele é uma ok. pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Nós dois se damos bem. Tá bom. Eu te fiz essa pergunta porque eu também cresci no comércio de família. Sim. E eu via os conflitos, né? Desde pequenininha, porque quando o dono é marido e mulher, é delicada a situação, né? Se as pessoas não sabem se posicionar, cada um no seu setor, um respeitar o outro, com certeza vem as brigas, né? Muitas. Só que com o tempo foi se resolvendo, graças a Deus. E Amém. através da briga dos meus pais, aconteceu a expansão da nossa marca, porque daí um foi cuidar da parte industrial, o outro ficou com as lojas, sabe? Deu tudo certo. Que coisa boa. Foi bom. Foi melhor do que Foi. eu, né? Não tem o melhor ou o pior. Cada um encontrou o seu caminho. Isso. O importante é que as coisas estão bem, vocês estão bem. Não Estamos teve, bem. né? A empresa está crescendo, os filhos Tá. estão felizes. Muito bem. Isso importa. Isso. E como você me perguntou sobre como eu resolvi ser mentora, eu fui assistir uma palestra de Anderson, lá em Aracaju, e eu me imaginei, se fosse eu ali naquele palco. Pronto, já tá feita a fita. Aí eu disse, vou querer. Aí eu vim para aqui, fiz o Profissão Palestrante, junto com minha filha,
E a gente, daí pra frente, não parou mais. E você fez a primeira turma do Profissão Fiz a primeira Palestrante. turma, exatamente. Um ano atrás. Foi em março de 2024. Uau, exatamente um ano. Exatamente. E como tem sido sua vida até então? Boa. Melhorou em tudo. Foi uma virada de chave. E era o preencher o vazio que estava aqui dentro. Que era o que eu procurava. Que eu procurava o reconhecimento. Eu sempre procurei. O ser humano busca por Sim. reconhecimento. Porque no supermercado eu fazia tudo. Eu ajeitava tudo, mas nunca era reconhecida. E aquilo me fazia mal. E hoje, graças a Deus, agora sim. O reconhecimento que eu tanto procurei, agora eu estou encontrando. Porque agora eu faço reunião de mulheres, faço jantar com mulheres, café com mulheres. E aí, beleza pura, é o que eu gosto. Que delícia, Edivânia. Como que são esses encontros com as mulheres? Perfeito. A gente faz o café, aí 20, 26 mulheres, e a gente troca conhecimentos, faz network, bem bom. É maravilhoso, é topíssimo. Então você tem movimentado Aracaju. Tô melhorando, tá indo o negócio. Não, de um ano ela já tem encontro com mulheres, café com mulheres, mentoria. Tá evoluindo muito bem. Eu tô muito feliz, muito feliz. E sua filha, ela tá aqui também? Tá, hoje ela tá como staff aqui. É a do laço? A do ela laço. é linda. Vocês são muito parecidas. Ela vai vir aqui hoje conversar comigo também, né? Ela disse que vem, tá ansiosa, viu? Tá. Que bom. Ela trabalha no mercado com você? Ela trabalha no mercado comigo e ela é influenciadora, né? E palestrante. E tá no livro também, ela, viu? É uma das coautoras do livro também, ela. Que gracinha. E como que é esse livro? O livro é contando a história das mulheres. Uhum. Cada uma conta a sua história. Sim. Bem bom. História do empreender. Não, história de vida. De vida. É a história de vida. Mas depois eu vou fazer um livro solo, né? Eu quero contar a minha história toda. Do início até agora. Como foi a sua infância, Edivânia? O que te Minha fez querer ser uma dona de supermercado? Minha infância foi muito difícil. A gente passou muita necessidade, muita escassez. Fome mesmo, da gente passar a semana sem ter o que comer. Uau. Quando eu nasci, a gente tinha condições. Meu pai tinha uma bodega, que era bar e mercearia. Bodega? Uma bodega. Aí a gente vivia bem. Meu pai era bem, a gente tinha um sítio, criava gado, tudo muito bem, até eu completar 5 anos. Quando eu completei 5 anos, meu pai é viciado em apostas. Até hoje? Até hoje. Aí ele apostou tudo que a gente tinha. Apostou tudo e perdeu. Aí quando eu completei 5 anos, teve essa reviravolta na vida da gente. A gente teve que morar de favor na casa dos meus avós maternos. E foi lá que eu conheci o amor de Deus. Que Deus botou eles na minha vida para eu conhecer o amor. Porque até aí eu não conhecia o amor de pai, de mãe. Eles foram maravilhosos comigo, meus avós. Eles me amaram muito, eu me senti muito amada por eles. Foi muito bom, um ano que a gente morou na casa deles de favor. Aí com um ano meu pai foi lá e buscou a gente e levou para morar na cidade, só que foi no pior bairro da cidade, uma casa alugada. Uau. A gente passou muita necessidade lá, muitas necessidades, de passar a semana sem ter o que comer. E como era? O seu pai, ele conseguiu conquistar de novo? Ele conseguiu trabalho? Ele trabalhava, ele era carpinteiro, Sim. mas só que ele era alcoólatra. Sim. Aí quando ele estava bebendo, ele não trabalhava. Aí a gente passava necessidade. Quando ele voltava a trabalhar, ele vinha muito para aqui para São Paulo, vinha para aqui, trabalhava, arrumava o dinheiro para manter a gente lá. Aí a gente se mantia. Durante o tempo que ele estava trabalhando, a gente não passava necessidade. Sim. Mas quando ele voltava a beber, aí a gente passava fome, vivia do que as pessoas davam. E como a Edivânia criança via tudo isso, o que você decidiu? Porque as crianças decidem, né? Elas falam, quando eu crescer, o que você decidiu ali nessa fase? Eu decidi que... Eu sempre fui uma criança madura. Eu sou brincalhona, mas eu sempre fui uma menina mulher, sempre. Aí eu ia para casa dos meus avós buscar os mantimentos, para meus irmãos não ficar com fome. Eu ia para casa das minhas tias, eu ia para casa das minhas primas, e todas elas me davam. Me dava as coisas, eu trazia ovos, macaxeira, farinha, feijão. Meu avô,
O pai da minha mãe sempre foi bem de vida, ele tinha fazenda. Aí eu ia para casa dele, chegava lá, ele me dava um saco de milho. Aí a gente passava 15 dias comendo cuscuz. Eu mesmo ia moer no moinho, era perfeito. Aí Você já estava sendo treinada para sua Isso. profissão de hoje. Exatamente. E meu sonho era casar, ter minha casa, meus filhos e empreender para tirar minha família daquela escassez. Era o meu sonho. Era tirar minha família daquela vida que eles viviam. E hoje, como eu já lhe disse, Que lindo. sou muito feliz porque eles hoje são tudo bem. Meu irmão tem uma fábrica de queijo, o outro tem um sítio, tem aluguel e todos eles são bem. Graças a Deus, Jesus Cristo também. E você apresentou oportunidade para eles. Foi. Que Eu fui a lindo, rampa. Eu fui a rampa. Mostrou que é possível, né, Edvânia? Exatamente. Sempre é possível. Se você crê e vai atrás, é possível sim. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Uau, que incrível. E essa palestra? Meu Deus, deve ser emocionante essa palestra que você dá. A palestra de empreendedorismo eu vou lançar aqui amanhã, né? Aham, mas Aqui. você já palestrou no palco Eu do já Anderson, que eu palestrei. já te assisti. O resgate da mulher, a minha outra palestra, que eu resgato as mulheres. Aham. A mulher sair da gaiola, saber quem ela é e quem ela nasceu para ser. Porque isso é muito importante, né? Sim, com A gente tem que certeza. saber quem a gente somos primeiro. Porque a transformação vem de dentro para fora. Exato. Né? Primeiro a gente tem que se curar por dentro. Para depois a gente curar outras pessoas. E como que é a sua vida com Cristo? Eu sou muito devota, porque desde criança eu cresci vendo minha avó escutando a missa no rádio. Uhum. Aí sempre fui devota, gosto muito, sou muito devota a Deus. Acredito muito em Deus. E tudo meu é Deus na frente primeiro. Com certeza. Se Deus disser que não, eu não faço. É sempre assim. E Deus, ele vê a nossa vida desde da barriga da mãe, né? É. Desde quando a gente tá lá. E ele é o nosso maior patrocinador de sonhos, né? É tão incrível. Tem dias que a gente tá tão... Nossa, eu não sei se eu consigo hoje. Ele vai com a gente. Ele dá aquela força. Só ele consegue dar aquela força que a gente não entende nem de onde vem, né, Edvânia? Então eu costumo dizer que a gente segura na mão de Deus e vai. Porque quando a gente amanhece desanimado, tem dia que a gente amanhece desanimado, Uhum. a gente, Deus, me ajude aí, não deixa eu ficar assim. Sacode a poeira e corre atrás. E vai. Não pode deixar, segura na mão de Deus e vai. Ah, e hoje, como que tá a sua vida amorosa, Edvânia? Eu escutei você falando no palco do Profissão Palestrante a sua história com seu noivo, marido hoje? Eu tenho um novo marido que se chama Charles. Companheiraço. É meu companheiro de todas as horas. Ele é maravilhoso, topíssimo. Então, assim, tá dando muito certo. A gente já tem 4 anos juntos. Uau, Ele se dá muito bem com meus filhos, isso é muito importante. claro. Veja a boca do meu filho com a minha adoça, né? Assim? Mas tratar nossos filhos com carinho, seja qualquer pessoa, né? Tratando nossos filhos bem, eles conquistam nosso coração. Exatamente. O coração Começa da gente é mole quando se trata É dos tão filhos. fácil, né, Edvânia? Se eles soubessem. O quanto é fácil. Ô, Edvânia, e nas suas mentorias, o que que as mulheres podem encontrar? Então, as mulheres podem encontrar alegria, propósito e saber conciliar o trabalho com a vida pessoal. Que é meu maior lema é ensinar as mulheres a conciliar a vida pessoal com o trabalho, os filhos, a família, tudo em si. Ter tempo para passear, tempo para namorar, tempo para dar atenção aos filhos, tempo para tudo, porque tem que conciliar. Sim, sim. E o comércio, se pegar a rotina do comércio não faz tudo, né? Isso. Hoje você consegue ir lá para assinar papel, hoje você Sim. consegue estar aqui em São Paulo e a realidade de muitas empreendedoras é o contrário, É né? ao contrário. Elas estão refém do próprio negócio. Isso. Como- Isso. E como você conquistou isso? Eu conquistei que eu cheguei em 2018. Uma prima minha de 38 anos que morava aqui em São Paulo faleceu de trombose. Aí eu decidi que a partir daquele dia eu ia viver. Porque eu também tinha... Ela tinha 38, eu tinha 37. Eu disse, eu tenho quase a idade dela e tô refém do trabalho. E trabalhando as pernas, imagina. Eu só trabalhava. Você imagine como era difícil. Eu tinha labirintite, tinha vários problemas de saúde. Os médicos
pra mim, remédio controlado, só que eu não cheguei a tomar. Uhum. Mas assim, eu tinha 12 quilos a menos que tenho hoje. Uau. Eu era um palito de dente, eu costumo dizer isso. Eu era um palito de dente. Não me arrumava, minha autoestima era baixa. Eu era totalmente diferente, é o oposto do que eu sou hoje. Aí, a partir daquele dia, foi uma virada de chave na minha vida. É a morte batendo na porta, Foi. né? Eu disse, eu vou esperar eu morrer primeiro, é? Uhum. E morre. É, O estresse mata. exatamente. Uhum. Aí eu me trancava no banheiro e chorava. Porque eu não sabia, tinha dia que eu não sabia o que fazer. Porque era casa, filho, marido, e o comércio tomava todo o meu tempo. Sim, sim. Pra você ter uma Os ideia, funcionários, eu não vi meus fornecedores. filhos crescer. Oh, meu Deus. Isso foi o que mais hoje, assim, é minha maior dor, é não ter visto meus filhos crescer. E eu não posso ter outro porque eu já tenho 44 anos, sou ligada há 21 anos, não tenho mais como ter filhos. Mas eu, assim, se eu tivesse um hoje, eu gostaria de fazer a diferença que eu não fiz com os meus. Dou amor a eles, mas não foi, eu não vi eles crescer, porque trabalhava muito. Foi o preço, né? Isso, foi um preço Foi o alto. preço alto. Foi. Muito alto. Muito Mas alto. hoje a sua filha te acompanha. É, hoje Ela nós está somos aqui. unha e carne, é a casca de Graças bala, a como Deus. diz. Meu filho, eu sou apaixonada pelo meu filho, amo ele muito. E ela também. Minha filha é minha companheira, minha sombra. E eu imagino que você tenha deixado uma lição aí de vida incrível para eles, que é o que nós como pais gostaríamos de deixar, né? Essa lição de Sim. força, de trabalho, que o trabalho conquista, que o Sim. trabalho honesto dá certo sim aqui no nosso país, que é tão desafiador Com empreender. certeza. O trabalho dignifica a pessoa. É muito importante. O trabalho é muito importante para a vida da gente. Para a autoestima, para a dignidade, para tudo. O trabalho é muito importante. Sim. E qual foram os primeiros passos assim para você se tornar liberta, né, do Primeiro- comércio? O primeiro passo foi eu decidir, eu botei o pé e disse, a partir de hoje eu vou viver. Não vou mais ser refém do O primeiro trabalho. passo foi decisão. Foi decisão. Muito bem. Depois, o foco, né? Eu chamei meu ex-marido para a gente viver, ele não quis. Ele disse que o comércio não permitia a gente passear, não permitia a gente viajar, não permitia nada. Aí eu disse, meu filho, meu nome é Fui. Meu nome é Fui. E fui embora. Eu tinha uma casa perto da praia, botei 2 caminhão na porta, que eu morava em cima do supermercado. Botei 2 caminhão na porta, botei os móveis tudo dentro e fui embora. E ele não acreditou até hoje. Tá tentando acreditar ainda. É. Gente, que incrível. E depois você organizou a sua parte, vocês dividiram não, a tudo. gente não dividiu. Tá tudo lá do mesmo Tá. jeito. Nós dois somos sócios. E a gente Entraram se dá no bem. acordo. A gente entrou no acordo, deixar tudo do jeito que tava. Uhum, sim. Porque se a gente fosse desmanchar e ficar um para um lado pro outro, desmanchava tudo. E vocês bagunçava tiveram um tudo. exemplo do vizinho. Exatamente. Um bom exemplo no início. Tá vendo que você lembrou? Uhum. É, a gente teve, e não só do vizinho, como vários exemplos que a gente já viu na vida, de quando desmembra, fica pouco para cada um, né? É. E tudo nosso é dos nossos filhos. Uhum. Então, não tem por que a gente desmanchar. Eu já ouvi isso da minha mãe, Edvânia. Até me emociona, sabia? É Tudo verdade. que a gente trabalhou e trabalha é dos nossos filhos. Então, não precisa nós dois desmanchar. Para quê? Eu respeito ele como pessoa, gosto muito dele como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa. A mãe dele, que era minha sogra, Deus a tenha, eu era apaixonada por ela e ela por mim. Onde ela estiver, ela sabe que ela foi maravilhosa para mim a vida inteira. Eu fui casada com ele 22 anos e foi 22 anos perfeito. De construção. É, de construção, foi exatamente. Eu me casei com ele, eu tinha 15 anos. Uau, Foi. novíssima. Aí com 18 eu tive minha filha E 19 abriu o mercado. e com 19 abri um mercado. Mas essa mulher é de fibra mesmo. Eu trabalho desde os 11, mulher. Que linda. Com 11 anos eu trabalhei na sorveteria, lavava 40 isopor dia de sábado, no dia da feira. Eu bem miudinha, com 35 quilos. Oh, meu Deus. Aí depois fui trabalhar no hotel do meu avô, meu avô materno. E depois fui tomar conta de criança, das pessoas, para poder ganhar o meu dinheiro. Uhum. A última roupa que minha mãe me deu, eu tinha 10 anos. Uau. Foi. Uau. Daí para frente eu tive que trabalhar, para me manter. Nossa, Edvânia, a sua história é admirável. Você é uma mulher
admirável, traz muita esperança pra gente. E agora, para finalizar o nosso episódio de hoje, que é mais curtinho, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa mulher que se vê sem saída hoje, não sabe por onde começar, às vezes está passando necessidade sim dentro de casa, tem, sei lá, a situação pode ser um pouco opressora. Deixa essa mensagem para essa mulher que está te assistindo, com essa alegria, com esse propósito que você tem, com essa graça. Mulher, o primeiro passo é decidir que você quer mudar, que você quer sair da gaiola, que você quer viver outra vida, porque o seu passado não lhe define. O importante é de agora para frente você fazer a coisa certa. Então, se resgate, abra o cadeado da gaiola e saia, porque você merece viver uma vida abundante que Deus colocou a gente aqui no mundo para viver em abundância. Não foi para viver em escassez, não. Então, vá viver sua vida, vá ser feliz, que você merece. Você é linda, maravilhosa, topíssima. Ai, que incrível, gente! Estivemos aqui com Edivânia Lima, que história linda! Espero te receber mais vezes aqui no Pode Ser Franca. Eu sei que você tem muita coisa boa para nos contar. Foi só uma pincelada, né, Edivânia? É. Um resuminho dessa alegria toda aqui. Muito obrigada para você que ficou até o final. Se inscreve no Pode Ser Franca e compartilha essa história linda da Edivânia. Compartilha para outras mulheres para alegrar, para trazer propósito, vida, esperança. Muito obrigada, viu, Edivânia? Eu que agradeço. Estou Deus muito te feliz, abençoe. viu? Obrigado mesmo. Você é uma pessoa de luz. Você está refletindo aqui. Somos, então. Somos. Obrigada, viu? Um grande abraço para você e até o próximo episódio do Pode Ser Franca. Tchau!